Bem-vindos ao Zona Franca do 24 Horas, a atualidade política semanal em 24 minutos. Eu sou o Carlos Eduardo Reis, tenho comigo a Patrícia Carvalho do Chega e o João Torres do Partido Socialista. Nesta versão de moderador-comentador vou tentar, como nunca o fiz nesta dupla função, não defraudar expectativas, nem ser parcial para o João e para a Patrícia. Nada mais atual que começar pela saúde, a saúde em Portugal. O Partido Chega costuma dizer 50 anos disto, criticando o Partido Socialista e o Partido Social Democrata. O que mudariam na saúde perante aquilo que hoje se vê? Olá, boa tarde aos dois, a quem nos está a ver lá em casa. Efetivamente, sim, são 50 anos entre PS e PSD, em que, pese embora possam ter tido as melhores intenções do mundo, não se concretizaram depois naquilo que nós temos hoje em dia no SNS. Nós temos umas infraestruturas que estão degradadas, não estão preparadas também para este aumento de residentes em Portugal. E aqui temos que apontar o dedo ao Partido Socialista, naturalmente, porque já antes desta onda de imigrantes, nós já tínhamos algumas dificuldades no acesso ao Serviço Nacional de Saúde. E desde que temos 1,5 milhão de pessoas a mais em Portugal, claro que a saúde, o acesso à saúde, também se deteriorou. Aliás, há 4 milhões de portugueses que têm seguro de saúde. E, portanto, se isto acontece é porque, efetivamente, o SNS não está a funcionar. O que é que nós faríamos diferente? Eu acho que no ponto em que nós estamos, o essencial era começar por ver onde é que está a ser aplicado o dinheiro que todos os anos em Orçamento de Estado é definido para o SNS. Nós sabemos que há 1.000 milhões de desperdício na saúde e isto são 1.000 milhões de euros, e estou a fazer as contas por baixo, na verdade, mas que fazem muita falta na aquisição de bens, na aquisição de serviços. Não posso também deixar de referir que o Orçamento do Estado para o próximo ano tem um corte de 10% na aquisição de bens e serviços no Serviço Nacional de Saúde. E assim é muito difícil. Tanto PS como PSD têm vindo a fazer promessas, sempre fizeram. Eu lembro-me de António Costa prometer que toda a gente ia ter médico de família. Luís Montenegro depois também fez a mesma promessa e não está a acontecer. O Serviço Nacional de Saúde está cada vez pior e as pessoas sentem isso na pele. Esse é que é o problema. Nós tivemos hoje mais uma criança que nasceu numa ambulância. 70 crianças este ano. Nós não podemos achar que isto é normal, porque não é. Efetivamente João não é. Torres, o cargo provavelmente com a menor esperança média de vida na política é ser Ministro ou Ministra da Saúde. Vale a pena mudar o Ministro ou a Ministra da Saúde no atual contexto? Antes de mais, olá Carlos, olá Patrícia, é um gosto estar aqui no 24 Horas. Eu penso que essa é uma decisão que, em última análise, compete ao Primeiro-Ministro. Mas também acho com franqueza que, ao longo dos últimos meses, aliás, no período da governação da Aliança Democrática, já houve problemas bastantes relacionados com a área da saúde, em particular com o Serviço Nacional de Saúde e com o INEM, que justificam que alguém dê politicamente a cara por aquilo que está a acontecer em Portugal. E eu considero que a Ministra da Saúde, na prática, já não o é. Acho que nenhum português consegue hoje ver a doutora Ana Paula Martins, que merece o meu respeito pessoal. É óbvio que as tragédias que têm acontecido não são diretamente imputadas à própria, mas politicamente atingiu-se um patamar tal, um nível tal, que leva, do meu ponto de vista, a que tenham de ser retiradas ilações políticas. Mas pessoalmente, eu não peço a demissão da Ministra da Saúde, penso que essa é uma competência do Primeiro-Ministro, mas não é só por estes casos, de facto, enfim, empolados no sentido que têm Sim, há sempre um número quantitativo, que não considero empolados no sentido do mediatismo que têm tido, porque são de facto casos a mais, e em alguns casos injustificáveis, e muitas vezes até com a prestação de informações que não são as mais corretas, como se viu na semana passada no Parlamento, mas diria que este governo fracassou na saúde. Enfim, eu faço apenas o exercício de nós voltarmos ao início da legislatura, em que nos primeiros 60 dias, tal como se tinha comprometido, o governo apresentou um plano para a saúde, e esse plano foi uma plena defraudação de expectativas. Aquilo que pessoalmente a mim me preocupa mais, e eu também tenho simpatia pela atual Ministra, acho que ela tem
vamos esquecer agora este contexto e este quadro, ela tem uma boa energia e me parece uma pessoa moderada para aquilo que é preciso fazer no setor da saúde, falar com todos aqueles que compõem o serviço e o Sistema Nacional de Saúde. Mas em relação, temos de fazer isto por comparativo, em relação ao Partido Socialista, e há muitas críticas a fazer ao Partido Socialista nos anos que governou, mas aquilo que eu identifico é que o Partido Socialista quis criar as ULS, as Unidades Locais de Saúde, como instrumento de serviço e de reorganização do Serviço Nacional de Saúde e que depois, mais tarde, criou a direção executiva. E aquilo que me preocupa em relação a esta matéria da saúde, e nomeadamente a esta Ministra da Saúde, é que eu não vejo um horizonte estratégico. Ou seja, eu até posso discordar da opção do Partido Socialista ter enverdado pelas ULS, acho que também tem que ser testado esse tempo, e portanto ainda não tivemos esse tempo para testar se elas funcionam ou não, e a direção executiva, mas não vejo no atual panorama o horizonte estratégico. E é isso que a mim me preocupa muito mais do que estar a mudar os protagonistas da saúde, os responsáveis governamentais ou até as administrações dos hospitais. E, portanto, aquilo que eu colocava agora para cima da mesa, ainda na área da saúde, é aquilo que já se vai falando, e muitos candidatos também presidenciais e comentadores falam, que é um pacto na saúde. Hoje, o bipartidarismo, podemos dizer que terminou, porque ainda estamos numa fase bastante experimental em relação ao Chega, mas de facto há 3 players partidários no arco, enfim, no Parlamento, maiores, e pronto, tenho uma palavra. No arco da governação. Não é do arco da governação, porque nunca governaram e, portanto, não. Por mim, nunca será. Certo. Mas vai ser. Acham que é importante estes 3 partidos se sentarem para fazer um pacto na saúde que permita uma gestão mais eficiente, um quadro de estabilidade para podermos avançar? Eu acho que sim, e em bom rigor não há aqui ninguém que possa dizer que o Chega nunca esteve disponível para dialogar com os partidos na Assembleia da República. Nós, desde o primeiro momento, quando olhamos para as propostas, nós olhamos para o conteúdo das propostas, nós nunca olhamos se eram do PS, do PSD, do Bloco, do PCP, enfim, é indiferente. Portanto, há uma total abertura para haver este consenso para conseguirmos uma solução a longo prazo para o Serviço Nacional de Saúde. Mas também tenho que dizer que não tem que haver vontade verdadeira de fazer isto, porque não podemos vir a público dizer vamos chegar a um consenso, vamos negociar, para publicamente ficar bem e as pessoas pensarem que os partidos estão a ser responsáveis e querem mesmo mudar a situação, e depois nos bastidores, durante as negociações, vão sempre colocando um problema aqui, um problema ali, e chegando a um ponto que depois que não é possível uma negociação real, não é? Se há matéria em que eu acho que o Chega tem mais dificuldades em ter uma linha clara, é de facto na área da saúde. Porque é uma área em que se pode ser muito populista na análise e no ataque que se faz. Sim, mas obriga-nos sempre a ter também soluções para apresentar. Não acho que haja, sinceramente, diferenciações em relação às propostas que o Chega tem apresentado, tirando o aumento substancial da despesa, em relação àquilo que o Partido Socialista e que o PSD fizeram nos últimos anos. O Partido Socialista tentou reorganizar com as medidas que aqui já falei, o Serviço Nacional de Saúde. O PSD, quando iniciou funções, tentou valorizar as carreiras. Não vejo o Chega a diferenciar-se muito em relação Mas é isso que eu estou a dizer. Eu não vejo razão para os 3 partidos não sentarem à mesa para definir um plano a longo prazo. Porque, no fundo, o que nós precisamos fazer é salvar a saúde. A expressão é mesmo esta. Chamem-me populista, chamem o que entenderem, mas a expressão é mesmo salvar o Serviço Nacional de Saúde. E só me estás a dar razão com o que estás a dizer. Não há, assim, grandes diferenças no que diz respeito à saúde. Embora haja aqui uma diferença que diz respeito às parcerias público-privadas, o Partido Socialista não é muito fã, muito adepto, como aliás se viu, e agora estamos a ver o que é que está a acontecer aos hospitais que anteriormente eram parcerias público-privadas, mas de resto, se houver aqui uma real vontade, uma real intenção, e não ser só show-off para as pessoas depois pensarem que efetivamente aquele partido é responsável e quer fazer e quer mudar, se houver mesmo vontade para mudar, eu acho que não há nada que impeça os 3 partidos de se sentarem e de conseguirem chegar a um consenso e apresentar uma solução a longo prazo. Bom, antes de mais eu quero esclarecer aqui
que esses detalhes sobre negociações que a Patrícia referiu, sobre vírgulas e pontos finais, dizem apenas respeito a diálogos com o PSD, porque o PS nunca se sentou com o Chega para negociar coisa absolutamente nenhuma. Também não disse que se tinha sentado, eu disse é que havia aqui uma oportunidade Não, para o mas fazermos. houve aí uma descrição de como poderia ser ou deveria ser o processo negocial. Eu só queria deixar isso muito claro, porque muitas vezes... Então o PS não No está fundo, era o disposto. objetivo da pergunta, era esse. Porque muitas vezes o próprio Primeiro-Ministro diz que o PS e o Chega acordam aprovar determinadas medidas na Assembleia da República e, na verdade, não há acordo nenhum, simplesmente há uma coincidência de posições. Enquanto que entre o Chega e o PSD é público, já houve negociações, já houve diálogos, alguns deles podem ter sido frutíferos, outros não tanto. Vimos agora até há pouco tempo no caso das leis da imigração e da nacionalidade, e eu só quero deixar isto muito claro. O Partido Socialista não negocia com o Chega. E também me parece que a questão fundamental, quando nós falamos de saúde, é a questão programática, que está por detrás das medidas concretas. Ora, eu lendo as propostas políticas do PSD e do Chega nas últimas eleições legislativas, aquilo que entendo é que há uma distância grande entre as nossas visões. Porque no Partido Socialista nós temos uma visão muito clara, não é preconceituosa em relação às parcerias público-privadas. Nós o que entendemos é que o papel do setor privado é um papel de complementariedade. E aquilo que hoje se está a verificar cada vez mais no governo, e a acelerar com a governação da direita também, é um regime em que o setor privado na saúde é um setor concorrencial ao setor público. E é isso que eu acho que, com toda a sinceridade, mina as possibilidades do Serviço Nacional de Saúde se modernizar, mina a possibilidade do Serviço Nacional de Saúde se modernizar. Eu não interrompi, Patrícia, podemos entrar neste diálogo, acho que até é saudável, mas com toda a sinceridade. Enquanto não existir uma posição clara do Partido Chega, mas, enfim, fundamentalmente por parte do PSD, em relação a esta matéria, nós teremos dificuldade em encontrar-nos numa posição comum, sendo que o PS, a prioristicamente, não dialoga com o Chega, mas poderia até eventualmente governar com o PSD. Eu, pessoalmente, entendo que há matérias que devem ser sujeitas a acordos políticos mais alargados. Não só a soberania, com certeza. Com certeza. Acabaste de dizer que o Chega não podia estar nesta equação. Então não está a fazer sentido. Aquilo que o PS diz é que não negociará com o Chega nesta matéria. Nunca seria uma negociação PS-Chega, atenção. Deixem-me só introduzir outra questão. Não somos nós que estamos a governar, é o PSD. A questão dos tarefeiros. Nós ficamos de fora. A questão dos tarefeiros. Mas isso só mostra qual é a vossa posição para o país. Eu lamento muito que o PSD tenha como estratégia... Nós é que lamentamos que o PS, um partido com 50 anos, que se auto-intitula como um partido responsável e pai da democracia e tudo mais, é um partido que, chegados aqui, porque já não é a segunda força política, recusa-se a sentar-se à mesa com a segunda força política para resolver os problemas das pessoas. Isso é que é lamentável, João. Patrícia, e deixa-me só referir, há 4 milhões de pessoas que pagam... Desculpa, só para dizer isto, há 4 milhões de pessoas que pagam seguro de saúde. Significa que há 4 milhões de pessoas que estão a pagar 2 vezes a saúde, com os seus impostos e com um seguro de saúde. E porquê? Porque o SNS não está a ser capaz de dar a resposta. Patrícia, uma resposta muito breve, uma pequena réplica, mas mesmo muito breve. É absolutamente claro e é absolutamente como disse. O PS não negocia com o Chega. O Chega é, desculpa a expressão, uma excrescência do sistema e do regime democrático para o Partido Socialista. Representa alguns dos piores fundamentos do que é a atividade política no nosso país. Desculpe, isso é uma conversa de criança. Quem é que tem mais voz ou quem é que tem menos voz? Já chegamos a uma conclusão. É uma conversa de criança. E esta conversa são infantil, as pessoas que estão a ver esta conversa e que antes votavam no Partido Socialista e agora votaram no Chega, vão ter aqui neste momento a certeza que fizeram a escolha certa, que é votar no Chega e não no Partido Socialista. Não é manipular. João, fez tudo o que disseste. Para podermos avançar. Há uma coisa que ficou clara na minha questão, eu falei em relação a pactos na área da saúde, ficou claro quem é que está disponível para fazer pactos, quem não quer, pelas razões que não quer. Telegraficamente, a questão dos tarefeiros. Parece-me, a mim, pessoalmente, que muitas vezes os governos ficam reféns de corporações, como sabem, que podem ser tanto a dos médicos, mas agora temos uma nova que é a dos tarefeiros, não é?
acham que a valorização da carreira médica tem contribuído, a não valorização da carreira médica tem contribuído para criar este tipo de situações no Serviço Nacional de Saúde, em que há pessoas que se formam em medicina, que preferem não ir para a especialização e que encontram aqui um espaço em que podem trabalhar no Serviço Nacional de Saúde, não tendo a estabilidade que muitas vezes este serviço precisa para prestar cuidados a todos os cidadãos. Eu próprio tenho algumas dúvidas, eles são necessários naturalmente, mas viu-se nos últimos dias que têm um poder enorme para poder parar aquilo que é fundamental, que é a prestação de cuidados de saúde. Telegraficamente, como resolveriam a questão dos tarefeiros? Bom, tinhas razão no que estavas a dizer, que a falta de valorização da carreira médica leva a que depois o SNS esteja refém dos tarefeiros, porque a questão dos tarefeiros devia ser uma solução para pequenas exceções. Há um determinado, por exemplo, o pico do inverno, que nós sabemos que há uma maior afluência às urgências. Aí faz algum sentido nós recorrermos a este tipo de profissionais. Agora, o SNS não pode viver todos os dias do ano. Esse é que é o problema. E depois, e agora é um problema muito difícil de gerir, porque o Estado precisa deles e eles agora ganharam força para fazer exigências ao Estado. Por outro lado, não deixam de ser exigências que têm algum sentido, porque eles não têm um vínculo contratual, logo são trabalhadores de alguma forma precários e têm direito a ter um vínculo laboral que lhes dê alguma estabilidade na sua Muitos vida. deles, pelo que percebo, muitos deles também não querem. João, Mas essa é que vai ser a dificuldade duplicamos, agora. e digo duplicamos, que foi o PS e o PSD, o investimento no Serviço Nacional de Saúde ao longo das últimas décadas, com resultados que não parecem coincidir com esse, ou acompanhar esse investimento. É um problema de gestão? Eu penso que para termos uma discussão séria sobre a saúde em Portugal e o Serviço Nacional de Saúde, temos de chamar à colação matérias que raramente são discutidas em conjunto. É evidente que eu não defendo de forma alguma a extinção destes subsistemas de saúde, mas o facto de, muitas vezes, a classe média não estar presente e não ser utente de forma regular do Serviço Nacional de Saúde, até porque dispõe de outras alternativas, sabemos dos subsistemas totalmente legítimos que existem para determinadas atividades ou setores profissionais, até para os funcionários públicos, como é o caso, por exemplo, da ADSE. Eu não quero pôr esses subsistemas minimamente em causa, mas para nós olharmos em profundidade para a saúde, temos de olhar para toda a rede e para todo o sistema. E essa é uma discussão difícil e é uma discussão que não tem sido feita do meu ponto de vista em Portugal. Portanto, os fatores que levam a que o Serviço Nacional de Saúde tenha algumas dificuldades estruturais são fatores muito diversos. A gestão é, evidentemente, um deles. A qualificação da gestão no Serviço Nacional de Saúde. E o erro maior que talvez a Ministra da Saúde tenha cometido nestes 2 anos, quase 2 anos que leva como Ministra, foi afastar, porque foi isso que aconteceu na prática, é público, o Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde, o Fernando Araújo, e já vai, penso eu, no seu terceiro Diretor Executivo do SNS. Eu até acho que a Direção Executiva devia ter acabado, porque não se percebeu bem o que é que ela faz. Não se percebeu a partir do momento em que o Dr. Fernando Araújo deixou de assumir o seu comando. Mas, em todo o caso, sobre o problema dos tarefeiros, que é também uma das questões que está subjacente a essa que foi colocada, eu quero dizer que o país no conjunto precisa de um choque salarial. Eu acho que essa deve ser a nossa missão coletiva enquanto sociedade. E é boa para as empresas, é boa para os cidadãos, é justamente esta ideia de criar um choque salarial. Os médicos têm naturalmente de ser mais valorizados pelo seu trabalho. Essa é a única forma de fixar os médicos no Serviço Nacional de Saúde e de acabar, eu peço imensa desculpa, com esta forma de gestão da saúde em que se recorre a médicos tarefeiros, por vezes em condições absolutamente inaceitáveis, quer para o Estado, quer para os próprios médicos, com isso penalizando uma saúde pública e universal, que infelizmente já é menos desde que este governo tomou posse para todos. Vamos com certeza voltar a este tema nas próximas edições do Zona Franca. Vamos avançar para outro tema que está na ordem do dia, mas enfim, a verdade é que tem estado na ordem do dia nos últimos 2 anos, que são
as eleições presidenciais. Temos candidatos para todos os gostos. Normalmente os presidentes eleitos gostam de dizer que são presidentes de todos os portugueses. Aqui temos quase, passo o enorme exagero, um candidato para cada português. Patrícia Carvalho, André Ventura é pau para toda a obra, quer ser agora Presidente da República. Qual é a mais-valia para o Chega da sua candidatura? Eu acho que se houve candidato que foi honesto com as pessoas, foi André Ventura, que disse na sua apresentação que não era esta a eleição que queria, não era esta a corrida eleitoral que queria neste momento, mas que ainda assim, por considerar que nenhum dos outros candidatos que já se tinham, que já estavam anunciados e que já se conhecia as suas candidaturas, que deixava de fora daquelas que eram as suas intenções, daqueles que eram os seus discursos, questões muito sérias como a segurança, a imigração, a corrupção, era preciso haver um candidato que tocasse nestes temas e que alertasse a sociedade para esta questão. E esse candidato acabou por ser André Ventura, tal como ele disse, não era o que ele queria. Podia ter sido Gouveia e Mel, teve quase a ser Gouveia e Mel também. Podia ter sido, mas depois descobriu-se que Gouveia e Mel tem muitas costelas socialistas e então era impossível para o Chega apoiar um candidato como Gouveia e Mel. Porque é que é importante para o Chega? É exatamente por isto que estava a dizer. Terá sido Gouveia e Mel que não quis as costelas não socialistas do Chega? Não creio, porque se nós formos olhar para aquilo que Gouveia e Mel tem vindo a dizer, desde que se revê em Mário Soares, acho que aqui é mesmo as costelas socialistas de Gouveia e Mel que falaram mais alto. Inicialmente, Gouveia e Mel até disse... democracia, não é? É muito complicado para o Chega a aceitar. Não me interrompa. Não gostou quando eu interrompi, agora também não vai interromper. Agora também não vai interromper. E, portanto, estava eu a dizer que Gouveia e Mel, se bem se recordam, em 2021, se não me falha a memória, dizia que jamais viria para a política, que se assim decidisse fazer, que para lhe darem uma corda para se enforcar, porque um militar era um militar, um político era um político. Penso que ele disse isso dentro do quadro das funções que exercia. Portanto, não, mas, enfim, quando lhe perguntaram se estava a pensar, se estava disponível para avançar para uma candidatura presidencial. Portanto, a pergunta foi bastante clara e a resposta foi bastante clara naquela altura. Entretanto, houve aqui alguma coisa que mudou, não se percebe muito bem o quê. Começou por ser, supostamente, um candidato que era partidário, quase apolítico, por não ser nem esquerda, nem direita, nem... Pronto, não se situava assim em nenhum dos lados e de repente tornou-se um verdadeiro socialista e claro que não poderia ser jamais apoiado pelo Chega. Há uma coisa que a mim me conforta, inicialmente tinha essa preocupação, que era que o espaço da moderação e da social-democracia ficasse composto nesta eleição. E portanto eu, não tendo ainda definido o meu sentido de voto, estou relativamente confortável porque revejo tanto Elis Marques Mendes, António José Seguro e também em Gouveia e Melo, por aquilo que tenho visto, a representação desse espaço de moderação que continua e deve continuar, na minha opinião, a ser maioritário em Portugal. O Partido Socialista tem naturalmente os seus timings, mudou de líder, percebeu-se claramente que queria encerrar o ciclo das autárquicas para avançar com o ciclo das presidenciais, mas António José Seguro não foi de todo uma aposta consensual. A bem da verdade também podemos dizer que nunca há apostas consensuais nestas matérias, até por causa também da natureza da própria candidatura. Jorge Sampaio também não foi, e foi Presidente da República uma década. O Partido Socialista está hoje mais confortável com António José Seguro e o apoio a António José Seguro? Com certeza que sim. Mas com exceção das reeleições dos presidentes Mário Soares e Jorge Sampaio, a história do Partido Socialista é uma história de muita diversidade nos apoios e até nas candidaturas que, de alguma forma, marcam aquilo que tem sido o percurso dos socialistas no apoio a candidatos presidenciais. Portanto, no PS não há falsos consensos. Há uma orientação política clara, no sentido de que o Partido Socialista apoia António José Seguro. António José Seguro representa, de facto, esse espaço do socialismo democrático, da social-democracia, mas representa sobretudo valores e o PS sente-se muito confortável com essa posição. Naturalmente que há vozes dissonantes, há vozes de facto de personalidades que são conhecidas pelo público em geral, pelas pessoas que não apoiam António José Seguro, mas isso também é verdade no caso do Partido Social Democrata em relação
a outros candidatos, designadamente, tal como sucede no PS, para com Henrique Gouveia e Melo. Portanto, eu acho que a marca d'água destas eleições presidenciais é a proliferação, a multiplicação. Uma primeira verdadeira volta. É uma primeira verdadeira volta, não é? É uma primeira verdadeira volta. Em que, de facto, há um candidato, que é o líder da extrema-direita, que se coloca na posição de candidatar porque sim, não é para ser eleito, assume esse papel. Acho que é, honestamente, preocupante que as pessoas pensem e ajam dessa forma, não obstante a sua honestidade, mas vai ser uma eleição animada, vai ser uma eleição disputada, e eu acho que pode ser também, e espero que seja, um momento muito saudável para a democracia portuguesa. Obrigado, João. Estamos a estamos a entrar na reta final do nosso programa e vamos fazê-lo com 3 sugestões, 3 alertas, 3 momentos mais pessoais de cada um de nós, em que, com um espetáculo, com uma peça de teatro, cinema, livros ou até um concurso internacional de fotografia, que é a minha referência, o meu registro desta semana, o Gonçalo Ferreira, que eu não conheço, mas é barcelense como eu, venceu um concurso internacional de fotos ligadas à natureza. Ocorreu na Guarda, no Sabugal, na passada semana, e é um motivo de contentamento grande, porque fotografia é cada vez mais arte, é cada vez mais valorizada, e portanto deixo este registro de parabenização ao Gonçalo por, com uma foto de um abutre, ter conseguido alcançar esse feito. Patrícia, a sugestão. Esta semana trago a sugestão de uma sugestão de leitura, um livro A Culpa do Homem Branco, de João Pedro Marques. É um livro que, no fundo, serve de alerta, de denúncia para aquilo que está a acontecer atualmente, que é uma tentativa de reescrever a história, nomeadamente, e no que a Portugal diz respeito, a questão dos descobrimentos. Hoje em dia, os descobrimentos estão a deixar de ser vistos como um marco importante naquela época, para um marco positivo, para um marco negativo, tentando enlamear o nome dos portugueses que fizeram os descobrimentos, homens de coragem, que hoje em dia, se calhar, já não haveria tanta gente disponível para arriscar a sua vida para ir descobrir o mundo. E, portanto, é um livro que eu aconselho a leitura. João? Bom, eu trago apenas uma sugestão de agendamento, porque no próximo Rock in Rio haverá um dia em que Lisboa e Portugal receberão Rod Stewart, que é de facto uma personalidade lendária da música, com, penso que, sensivelmente 80 anos, vem a Portugal dar um concerto. Será um excelente momento para nos reencontrarmos com a sua música, e é também um dia que este festival vai dedicar a grandes vultos históricos da música, desde logo também portuguesa, com os Chutos e Pontapés e outras bandas, pelo que sinalizo que esse momento será, possivelmente para muitas pessoas, um momento de boa fruição cultural e de lazer na companhia da excelente música. Obrigado, e terminamos assim esta primeira edição do Zona Franca. Obrigado, João. Obrigado, Patrícia. Até para a semana. Um abraço a todos.